Existe algo aqui que nós temos insistido com você. É a forma como devemos nos aproximar desses assuntos que abordamos aqui com você. Aqui estamos juntos estudando sobre nós mesmos. É algo que envolve esse aprender sobre o autoconhecimento. Isso requer uma nova forma de olharmos para as nossas experiências, para aquilo que estamos vivendo. Como nossa vida está ocorrendo. Como se processa em nós cada sentimento, pensamento, emoção, sensação. Como se processa em nós nossas ações. O que as impulsiona? Quais são os motivos? O que há por detrás da ação? Assim como de um pensamento presente, ou de uma sensação ou sentimento. Essa é a forma verdadeira de nos aproximarmos. Portanto, quando alguém usa a expressão técnica de atenção plena, me parece que não compreendeu muito bem que estamos lidando com algo que requer um encontro com o momento. Toda técnica pressupõe um conhecimento prévio. Primeiro você adquire o conhecimento. Você adquire a habilidade, o conhecimento, a habilidade e a prática da técnica. A presença de uma atenção sobre este momento, sobre este instante, não requer técnica. Requer interesse. Quando nos deparamos com algo tão natural quanto a observação, isso não requer técnica. Quando algo lhe interessa, você observa. Você dá sua mente, o seu coração. Porque o seu interesse está ali. É um interesse simples, direto. Então há esse entusiasmo, esse olhar, essa qualidade de aproximação. Isso não requer técnica. Assim, essa atenção sobre as nossas reações, sobre aquilo que se passa dentro de nós e externamente em nossos atos, palavras, gestos, isso não requer técnica, requer interesse, o entusiasmo para observar, para ficarmos cientes de nós mesmos. Portanto, quando pessoas usam a expressão técnica para essa atenção plena, não compreenderam bem o que é essa atenção. A presença de uma mente alerta, ciente de suas reações, é a atenção plena. Essa mente alerta é em razão desse interesse de olhar, desta alegria de observar, desse entusiasmo de ver. A presença de uma técnica é a presença de um exercício que se aprende. E tudo que nós aprendemos é parte de um conhecimento de memória. Assim são as técnicas. E todo exercício é parte de uma aprendizagem mecânica. A presença da atenção não é técnica. Não é um exercício. Não é algo mecânico. Portanto, nós precisamos aprender sobre nós mesmos.
Porque é isso que nos dá uma aproximação da verdade sobre a vida. Esse contato com a verdade requer uma mente livre de todo o seu velho modelo de comportamento. Olhe para si mesmo, como sua mente funciona. Observe suas inclinações, suas intenções, motivações, desejos. É muito comum essa inclinação da mente, desta mente programada para se mover assim, que é a mente condicionada, está olhando para fora, envolvida com interesses dela mesma. Esses interesses são egocêntricos, pessoais, particulares. E isso é completa ausência de atenção. É nessa desatenção que está presente esta qualidade de mente, esta qualidade de vida. Isso nos coloca em uma condição de alienação da verdade sobre a vida e, portanto, da realidade da verdade. O que é esse encontro com a verdade? É o encontro com o divino, é o encontro com Deus. Quando você pergunta como encontrar Deus, perceba a compreensão da verdade. É esse encontro com Deus. Mas a verdade não é vista ou compreendida ou apreendida no intelecto. Não é o resultado de um exercício, de uma prática ou de um padrão mecânico de comportamento. Assim, nós dispensamos essa ideia, dispensamos esta forma de busca pela técnica. Nos aproximamos pelo real interesse de olhar, de observar, de ficar ciente de como nós funcionamos. A cada instante você se depara com a vida, como ela acontece. A cada momento você tem a oportunidade desse encontro com Deus. Você vê Deus como algo separado de você, distante em algum lugar. A realidade, a verdade, Deus, é aquilo que aqui está presente. Quando não existe mais esse modelo de mente condicionada, de forma de olhar para a vida a partir do passado. Algo nesse fundo de condicionamento, nesse padrão de comportamento da mente presa ao modelo da memória, do conhecimento e da experiência. Esse é o condicionamento. Nós precisamos de uma mente livre. E essa mente livre, ela nasce desta atenção, desse olhar, desta atenção plena para esse instante, para este momento. É quando todo esse modelo de consciência pessoal, nesta mente condicionada, ela é vista e descartada. Essa é a presença da meditação. Mais uma vez, a presença da meditação, assim como esta atenção plena, em geral, as pessoas separam meditação de atenção plena. A presença do autoconhecimento traz essa atenção,
esta qualidade de olhar, nesta qualidade de percepção da vida, temos a presença da meditação. Portanto, não existe uma separação entre atenção plena, autoconhecimento e meditação. Aquilo que é conhecido por atenção plena sem autoconhecimento não é real. Aquilo que é visto como meditação, técnica ou prática de meditação, sem o autoconhecimento, não é real meditação. Quando temos a presença da meditação, nós não temos alguém na técnica. Nós não temos esse eu. A verdade sobre a meditação é a compreensão daquele que medita, daquele que faz uso de alguma técnica, de alguma prática. Esse elemento que faz uso de técnica, prática, ou que se envolve com algum modelo de esforço para alcançar alguma coisa, para obter algo. Esse elemento é uma construção do pensamento. É a aparição do pensamento nesse pronome eu. É aqui que está presente a ideia de alguém. No exercício, na prática, ou no esforço. Quando o pensamento se dissolve, esse pensador não está mais presente. Portanto, a verdade sobre a meditação. O que é meditação? A meditação, o que ela é? É a ciência da vida. É a visão da verdade. Está presente aqui. Quando não há mais o modelo do pensamento, o modelo do eu, deste mim, desta ego-identidade. O seu real contato com a vida é o contato desta ciência de ser com a realidade do momento. Assim, a meditação é quando este ser, que é a natureza da verdade sobre você, que é a verdade divina presente, quando ela floresce, aí está a presença da meditação. Não é alguém na meditação, é a meditação quando não existe esse eu. Portanto, temos que descartar por completo a ideia de alguém no exercício, na prática ou técnica. Assim como temos que descartar a ilusão de alguém para encontrar Deus. Na pergunta como encontrar Deus, é Deus ou a verdade? É a realidade. É aquilo que aqui está presente, que é o Supremo, se revelando. Esse encontro com Deus. Não é alguém tendo um encontro. É a realidade de Deus se revelando. É a verdade se revelando. Isso requer uma mente livre do passado, livre do condicionamento, livre da forma como hoje, no pensamento, estamos lidando com a vida, com as situações, com os acontecimentos, com o outro. Observe que a forma como estamos lidando com o outro
está no formato de um encontro entre pessoas. Para nós é bastante razoável a ideia de alguém lá e alguém aqui. Portanto, o nosso pensamento na relação com outros é a ideia de pessoas se encontrando. A pessoa que eu sou tendo um encontro com a pessoa que você é. A realidade, a verdade, Deus, é aquilo que aqui está presente, sendo a verdade sobre a vida, a realidade sobre este momento. Portanto, não existem pessoas, como nós acreditamos, tendo encontros. No pensamento condicionado, nesse formato de consciência pessoal, egocêntrica, o que é algo dentro de um contexto de alienação, de ignorância, de ilusão, nós estamos constantemente sustentando esse formato. Portanto, o que é esse encontro real? O que é a meditação? Qual é a verdade deste aprender sobre nós mesmos? A expressão autoconhecimento, ela vem sendo compreendida de uma forma muito equivocada. Em geral, se entende por autoconhecimento alguém conhecendo a si mesmo. No entanto, se você investiga a natureza do eu desta pessoa, fica claro que não existe esse eu. Não é real esta pessoa. Portanto, não se trata de alguém se conhecendo. Quando há autoconhecimento, aquilo que aqui está presente é a ciência da vida. A realidade sobre a vida é a verdade deste ser. E não há pessoa, não existe o eu. Assim, quando entramos nesta investigação da verdade sobre nós mesmos, aquilo que se revela presente se revela como Deus se revelando, e não como uma pessoa sendo entendida, compreendida, melhorando, se aperfeiçoando, adquirindo uma técnica para melhorar como pessoa. Sim, porque em geral é isso que se entende por autoconhecimento. Aqui nós colocamos esta expressão de uma forma diferente. A compreensão de si mesmo é o fim da ilusão de alguém. É a percepção do silêncio, da liberdade, da felicidade de ser. É nisso que estamos insistindo aqui com você. É isso que estamos aqui trabalhando com você. Perceber a realidade do momento, tomar ciência da verdade sobre a vida. É ver a verdade de que a vida está aqui, como ela é, não como o pensamento idealiza, conceitua, acredita. Imagina sobre isso. Você nasceu para assumir nesta vida a verdade de que esta vida, é a única vida. Não é a vida de uma pessoa, é a vida como ela é. E como ela é, temos aqui a realidade do divino, a realidade de Deus.
Não existe uma separação entre o que você é e a vida nesse instante e a realidade de Deus neste momento. Isso é o outro. Quando não temos mais esta ilusão da pessoa, deste eu, desta separação, temos a presença da verdade. Ela presente, a felicidade está presente. O amor está presente. A paz está presente. É isso que estamos aqui trabalhando com você nesses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online nos finais de semana. Só você clicar aqui no link e entrar no grupo para conhecer de perto esse trabalho. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui o convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A atenção plena para esse instante significa apenas escutar o que isso aqui representa, sem ter uma postura interna, pessoal de envolvimento na experiência. Essa é a aproximação da vida sem o ego.